Boa noite, igreja. Boa noite. Igreja Nova Vida, Família da Fé, em Bangu. Uma igreja que é verdade que eu não conheço há tanto tempo, mas ouço falar há muito tempo. E durante o pouco tempo que eu estive aqui, eu quero também afirmar e reafirmar que eu sou um com vocês, que também faço parte dessa família, e que foi maravilhoso conhecer essa igreja através da escola Avance. A coordenadora da escola um dia me mandou um torpedo pelo celular e falou: Pastor Bruno, precisamos de um professor lá em Bangu. Eu falei: poxa, que oportunidade maravilhosa, vou lá conhecer o pessoal, vou estar dando aula nessa escola maravilhosa que é a escola Avance, e vim para cá com uma expectativa no coração. E quando cheguei aqui, essa certeza e essa alegria se triplicou, porque era muito mais do que eu pensava. Então eu quero aplaudir a Deus pela tua vida, meu irmão. Posso aplaudir o Senhor por essa igreja? Vocês são uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa e hoje na vida dos meus amigos que estão aqui comigo, Marco, Deise. Marco, líder dos homens lá, dos homens bravos. Tem homem bravo aqui essa noite? Amém? E aí, Marcão? Marcão, nosso líder, e a Deise, líder lá da terceira idade. Fazem um trabalho maravilhoso e a gente está sempre junto. E minha esposa, Cláudia, que está ali, meu braço direito, esquerdo, minhas pernas. Sem ela ficaria muito difícil a caminhada. Então, é uma alegria estar aqui, irmãos. A gente conversando aqui, tomando um café no gabinete, a gente falando sobre as coisas do reino de Deus, sobre as aulas, sobre ministrações, e Deus me trouxe ao coração a analogia de um instrumento. Instrumento, ele não tem vida própria. Repita comigo: instrumento não tem vida própria. Você concorda com isso? Alguém precisa colocar as mãos, é ou não é verdade? E todo músico, quando vai pegar o instrumento, a primeira coisa que ele faz é saber se o instrumento está afinado. É ou não é verdade, irmão? Então, existem cordas que precisam de aperto, existem cordas que precisam ser afrouxadas, e nessa dinâmica que Deus, Ele coloca a vida nas nossas vidas também. Fala com o seu irmão: Deus às vezes aperta, Deus às vezes afrouxa, até encontrar em nós o acorde perfeito. E isso tipifica a nossa escola, a escola Avance. É esse lugar que nos faz sermos rendidos nas mãos desse musicista perfeito que é Deus, que tem prazer em colocar as mãos em nós em busca de um acorde perfeito. Então são uma imersão de 3 anos, irmãos, aonde você vai ser ministrado por matérias extraordinárias, aonde o Espírito Santo vai renovar a tua mente, vai renovar o teu coração e vai fazer você descobrir que tipo de instrumento é você no reino de Deus. Pergunta ao teu irmão aí novamente: você já descobriu que tipo de instrumento é você nas mãos do Senhor? Porque todos nós temos uma vocação primordial, irmãos, e é sobre isso que eu quero falar essa noite com cada um de vocês, sobre uma soberana, repita comigo, uma soberana vocação. Vocação é algo que nasce com a gente, está aqui dentro, nasceu com você. Cada um de nós tem um dom, tem um talento, cada um de nós tem uma forma de se expressar, uns através das imagens, outros através dos números, uns através da razão, outros através da fé, mas vocação é algo que nasce, bate no peito, é algo que nasce aqui dentro. Mas existe uma vocação que é universal, repita comigo: universal, comum à igreja, e eu quero ser de forma ousada, declarar essa noite comum à humanidade. E nós vamos estar falando sobre essa vocação, amém? Então,
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por esse momento, para que nós possamos começar aquilo que Deus preparou para nós essa noite. Pai, te damos graça, louvamos o teu nome. O Senhor já recebeu os nossos louvores, o Senhor já recebeu a nossa adoração, e que isso seja uma constante na nossa vida, que o culto continue a cada dia, a cada manhã, a cada minuto, segundo, Senhor, que a nossa vida não seja ir a um culto, mas que a nossa vida seja um culto de louvor, de adoração, de gratidão, de riso, de choro, porque essa noite o Senhor procura verdadeiros adoradores, que adorem a Ti, em espírito e em verdade. E com ousadia eu também quero declarar que o Senhor não precisa procurar mais. O Senhor achou aqui em Bangu um povo que te adora da forma que o Senhor quer ser adorado, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, a nossa adoração essa noite e traga para nós uma palavra fresca, uma palavra revelada, que possa mudar as nossas entranhas espirituais, provocando primeiro por dentro aquilo que vai se revelar por fora. Toca no nosso coração essa noite, Jesus. Nós somos gratos pela Tua presença e declaramos que Tu és a pessoa mais importante desse lugar. A Ti te damos honra, glória e louvor. Se você crê nessa palavra, diga amém. Amém, glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, livro do princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, amém? Muito difícil de encontrar. Gênesis 1, 1. Quero de uma maneira muito particular te incentivar a ler comigo o texto que fala da criação, passando pelos dias da criação, aonde através dessa leitura expositiva nós vamos extrair princípios deste processo, por que não dizer litúrgico? Quando digo litúrgico, falo de processos e de passo a passo de um culto, amém? Assim como nós fazemos aqui, nós chegamos, nós oramos, nós louvamos, nós adoramos, nós participamos da adoração através de dízimos e oferta, agora estamos aqui ministrando a palavra. Isso se chama liturgia, repita comigo, liturgia do culto. E Deus me fez ver o livro do princípio, que narra o princípio de todas as coisas de uma maneira litúrgica, aonde Deus, Criador dos céus e da terra, de forma litúrgica, passo a passo, nos convida a perceber que a criação de tudo que Ele fez e de tudo que Ele faz é um grande lugar que Ele criou para ser adorado. Amém? Então, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele começa falando que no princípio, Deus criou os céus, amém? E a terra. A terra, porém, estava, como a terra estava? Sem forma e vazio. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, repita comigo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez.
E chamou Deus o firmamento dos céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Repita comigo: e viu Deus que isto era. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. Repita comigo: e viu Deus que isto era. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros nos firmamentos do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais para as estações, para os dias e anos, e sejam para os luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para que governassem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas e os enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Repita comigo: façamos. Bota a mão no peito assim: o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem. No sexto dia Deus criou o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem. E fez Deus, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa imagem, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Repita comigo: imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, céus sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há movimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Repita comigo: muito bom.
tudo Deus disse que era bom, mas quando Ele criou o homem, Ele viu que era muito bom, muito bom. Aleluias. Houve tarde e manhã, e o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Até aqui, amém? Dá para beber uma água? Talvez você já tenha lido esse texto inúmeras vezes, mas eu quero caminhar contigo através desse texto, trazendo esse panorama de um passo a passo, onde nós vamos extrair princípios, repita comigo, princípios da criação, para esse tempo que se chama hoje. Princípios de Deus. O nosso Deus é um Deus de princípios, amém? Então eu coloquei aqui o título dessa mensagem. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver se agora foi. Do caos, repita comigo, do caos ao deleite. Existe muita coisa aí entre o caos e o deleite. E nós vamos falar desse processo de princípios de Deus estabelecidos na criação, que servem para nós ainda hoje, amém? E dentro desses princípios nós vamos falar de uma soberana vocação. O texto de Gênesis vai falar, logo no princípio, de um caos original. Você concorda com isso? Um lugar sem forma e vazio. Você consegue imaginar o que é uma terra sem forma e vazia? Contemplando tudo o que você já vê, a natureza, os seres viventes, a beleza dos mares, dos rios e florestas, tudo tão criado com tanta perfeição. Mas imagina antes de tudo isso existir, a Bíblia vai falar sobre um caos original. A terra era sem forma e vazia, e havia o que? Trevas, que significa, está lá, ó, ausência de luz. Imagina uma vida sem luz, irmãos. Esse era o estado da terra, um caos. E ali não havia luz. E fala também sobre a face de um abismo. Uma terra sem forma, vazia, submersa, caótica. Eu não consigo vislumbrar a terra dessa forma. E isso é o que a gente chama de caos primordial. A terra era um caos. E nada do que a gente conhece era conhecido por ninguém. Só existiam as águas. Um mar de águas que parecia um sepulcro, sem vida, sem forma, vazio. Mas a grande novidade do texto, que começa em forma de caos, é a gente começar a acompanhar os movimentos de Deus, porque o texto corre dizendo que o Espírito de Deus sobre a face das águas. E aqui a gente já começa a extrair um grande princípio de Gênesis. Não importa o caos que o ser humano esteja inserido, não importa a situação ou as circunstâncias que nós estejamos vivendo, existe uma expectativa e um movimento do Espírito Santo, apesar do caos. Então, circunstâncias difíceis não tipificam a ausência de Deus. O Espírito se move sobre a face do caos, sobre a face dos problemas, sobre a face das águas, porque a minha Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
ainda quando nada existia. Eu quero declarar sobre a tua vida essa noite, irmão. Não sei o que você passa, não sei o que você vive, Deus sabe, mas nem todo tipo de luta, nem todo tipo de caos vai poder deter o movimento do Espírito Santo pairando sobre a nossa vida. Nada pode deter o Espírito Santo de Deus. Nem todo caos, nem toda notícia ruim, nem todo diagnóstico, nem toda escassez, nem toda falta de forma, nem todo sentimento de vazio ou depressão. Saiba que existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que paira sobre nós, ainda hoje, contemplando cada uma das circunstâncias que nós vivemos na nossa vida. Quando a Bíblia diz que Deus pairava sobre a face das águas, é a contemplação do Espírito Santo, olhando o caos. O nosso problema de olhar o caos é que nós olhamos com uma perspectiva de baixo para cima, mas a perspectiva do Espírito Santo é de cima para baixo. Existem momentos na vida que a gente se sente pequeno, ínfimo. A gente olha para as coisas e diz: não tem jeito, é um caos. Mas o Espírito Santo, que tem a visão do alto, uma visão da totalidade. Irmãos, precisamos resgatar a nossa visão espiritual para ver as circunstâncias como Deus vê. Deus não olha um enfermo, Deus olha uma pessoa curada. Deus não olha um depressivo, Deus olha uma pessoa restaurada. Porque o Espírito de Deus paira sobre todo tipo de caos. E no momento do caos, no momento onde as esperanças, elas parecem que se vão, o Espírito que paira, ele também intervém. Porque ele não fica só olhando, ele não fica só contemplando, ele não fica distante, não. Chega uma hora que Deus intervém. E a primeira intervenção de Deus foi uma intervenção iluminada. Repita comigo: iluminada. Princípio iluminado. O mesmo Espírito que paira também ilumina. E disse Deus que haja. E o que aconteceu? Houve luz. Que haja luz. E houve luz. Só tinha escuridão, caos, vazio. Mas quando o Espírito Santo de Deus intervém, irmãos, ele começa a iluminar e dar clareza para a vida, e dá clareza para as circunstâncias, e dá clareza para as situações que nós às vezes não sabemos nem por onde vamos começar. É ou não é verdade? Quem nunca se sentiu assim? Não sei nem como é que eu vou começar, pastor, a resolver esse problema, vivendo algum tipo de causa. Aí você começa a se lembrar de que existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que paira, que se movimenta, porque o nosso Deus não é um Deus parado, é um Deus que se movimenta. O Espírito Santo paira sobre os problemas da nossa vida e começa a trabalhar. E a primeira coisa que Deus faz para todo tipo de desordem ou caos é iluminar o ambiente. Repita comigo: iluminar o ambiente. Deus disse: haja luz, e houve luz. Que haja luz sobre a tua vida, minha irmã. Que haja luz sobre a tua vida, meu irmão. Fala para o teu irmão aí: que haja luz. E houve luz. Aleluia. Nunca mais andarás na escuridão da vida, das dúvidas, das incertezas, porque o Espírito Santo de Deus paira sobre a tua vida, ilumina o teu coração e começa a te dar clareza para você resolver o que precisa ser resolvido. Quem essa noite precisa ser iluminado por Deus? Quem essa noite precisa de discernimento? Quem essa noite precisa
de um toque iluminado de Deus para fazer boas escolhas. Eu estou cheio de boa escolha para fazer essa semana, mas eu preciso ser iluminado pela luz de Deus. A luz dos homens falha, mas a luz de Deus não. Ela brilha, brilha, brilha e brilha, e cada vez mais brilha e não para de brilhar. Que haja luz e houve princípio iluminado. Luz que dissipa as trevas, trazendo o quê? Esperança e orientação. Deus tem orientação para a tua vida, amém? A palavra vai falar sobre si mesma dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, meu irmão, é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. É a palavra de Deus que ilumina a nossa caminhada. É a palavra de Deus que nos dá clareza. E tudo que a gente precisa fazer é se sujeitar a essa palavra. É noite de ser iluminado, amém? Saímos do caos e fomos iluminados. Agora, quando Deus ilumina, você se dá de cara com a realidade que você está vivendo. É ou não é verdade? Porque a mesma luz que direciona, ela também traz a franqueza da realidade, de coisas que precisam permanecer, de coisas que não precisam permanecer, e de coisas que precisam ser ajustadas, amém? Porque a terra estava sem forma e vazia, caos. Quando Deus ilumina o caos, tem muito trabalho para fazer. E a gente passou aqui alguns minutos olhando a obra da criação. O Deus criador dos céus e da terra, iluminando e trabalhando, iluminando e trabalhando. Então, quando Deus ilumina, não acaba por aí. Fala para o seu irmão, tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho. Aqui diante de vocês está uma obra inacabada. Dou muito trabalho, né, Cláudia? Dou muito trabalho para minha esposa, irmãos. Louvado seja Deus pela vida dela. Foi Deus que colocou ela no meu caminho. Dá trabalho e tem trabalho, mas a notícia é boa, que o trabalho não é só seu. Aquele que faz novas todas as coisas, ilumina e começa a trabalhar a teu favor. Eu não sei se no compartimento do teu coração, você que já entregou a vida a Jesus, você que ainda vai fazer isso hoje, você mantém algum quarto da bagunça, algum lugar escuro que você já passou a chave e não deixou ninguém entrar mais lá, nem você quer mais entrar nesse quarto. Às vezes eu tenho a sensação que todos nós temos um cantinho assim, né? O cantinho da bagunça. Mas eu quero te dar uma dica: quando o Espírito Santo intervir na sua vida de uma forma iluminada, pega as chaves do teu coração e dá todas as chaves para Ele. Não importa como as coisas estejam, o que importa é ser iluminado e deixar Deus trabalhar. Fala para o seu irmão de novo, deixa Deus trabalhar. Não fala assim, não atrapalha Deus não. Só se entrega, só se renda. É noite de ser iluminado, amém? Mas também é noite de se render e entregar todas as chaves do teu coração nas mãos daquele que te conhece, antes mesmo que você fosse um ser informe no ventre da tua mãe, que tem na palma da sua mão todos os dias da tua existência anotado, que conhece o teu ontem, que conhece o teu agora, que conhece o teu amanhã, que sabe tudo a teu respeito, que sabe de coisas que você nem viveu, mas que através da sua palavra e da sua luz, ainda intervém na vida de homens e mulheres hoje, para fazer a diferença. Então Deus ilumina e Deus coloca as coisas em ordem. Segundo princípio,
Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, os ajuntamentos das águas chamou de mares, e viu Deus que era. Irmão, Deus está colocando as coisas no lugar. O lugar que era sem forma, vazio, escuro, agora está iluminado de forma organizada. Irmão, Deus quer organizar a nossa vida. É um princípio, o princípio iluminado e um princípio de ordem. Está tudo aqui no livro de Gênesis, o livro da criação. Deus tem poder para colocar tudo no seu devido lugar. Por acaso essa noite Deus encontrará oportunidade para fazer isso na nossa vida? Ou nós vamos continuar vivendo algumas bagunças particulares? Essa noite o Espírito Santo mandou te dizer: deixa eu entrar aí no teu coração, que tem muita coisa para a gente colocar em ordem. Princípio de ordem. Me ajuda aí, pessoal. Terceiro princípio, porque só dá para dar fruto, irmão, se as coisas estiverem em. Deus não vai sair por aí nos dando coisas sem que a casa esteja em ordem. Então, se você quiser viver um princípio frutífero na tua vida, deixa Deus te iluminar e deixa Deus colocar a tua casa em ordem. Tem muita gente que às vezes fica esperando anos e anos e anos e anos algo da parte de Deus, e Deus está falando: eu quero te dar, mas primeiro eu quero colocar as coisas. Princípio frutífero, irmãos, é o terceiro princípio. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dão fruto segundo a sua espécie. Olha como é que Deus vai colocando as coisas em ordem, irmãos. Deus tem sementes da palavra para serem plantadas em nosso coração, para que essas sementes germinem, cresçam e dê frutos, para abençoar a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, o relacionamento, a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. Você foi criado para ser uma pessoa frutífera. Você foi chamado para dar frutos. Vocês se lembram quando Jesus, ele voltando de Jerusalém, ele olha para uma figueira, a figueira é frondosa, é bonita, ele se aproxima e o que ele não encontra na figueira? Amaldiçoou a figueira, irmãos. A figueira secou e nunca mais deu fruto. Irmãos, aquela passagem ali é uma passagem profética para a situação do templo de Jerusalém naquele tempo. Era grande, era bonito, era vistoso, mas não dava fruto, só tinha aparência. Você não foi chamado para viver uma vida cristã de aparência. Você não foi chamado para ter um estereótipo de crente. Você não foi chamado para ser um cristão fake. Você foi chamado para ser iluminado. Você foi chamado para colocar a tua vida em ordem e também para dar fruto para a glória de Deus. Vamos dar fruto, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós e através de nós. Irmãos, a glória é de Deus, mas a alegria é nossa, porque a alegria do Senhor é a minha e é a tua força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Aleluia. Deus está fazendo tanta coisa aqui essa noite, aleluia. Ramanassoi Rihalabachanamácias. Princípios de Deus, maneiras que Deus tem de agir, de fazer, que são processos inegociáveis, amém? Então nós estamos no princípio frutífero, já estamos dando fruto.
que esses frutos se multipliquem também para a glória de Deus. Princípio, repita comigo, princípio de multiplicação. Aí tô com a vista boa, tô lendo daqui, Rubem. De perto eu tenho que usar óculos, mas de longe eu vejo bem. Irmãos, Deus nos chama para dar frutos, mas Deus nos chama para viver uma colheita extraordinária. Vocês acham que Deus dá um cachozinho de uva ali só para... O fruto que Deus quer produzir em nós e através de nós é aquele fruto da terra prometida, lembra? Quando eles foram espiar a terra e eles levaram um cacho de uva e o cacho era tão grande que eles não conseguiam carregar sozinhos. Irmãos, eu quero declarar sobre a tua vida hoje que se você viver esses princípios e esses processos, vai dar tanto fruto na tua vida, vai multiplicar tanta coisa boa de Deus na tua vida, que você não vai conseguir consumir isso sozinho. Todos que estiverem na tua casa, todos que estiverem ao teu redor, todos que fizerem parte da tua vida, serão alimentados pelos frutos do Espírito, que irão ser desenvolvidos em você e através de você. Uma colheita abundante de frutos. Fala para o teu irmão, você foi chamado para dar frutos e para dar muito fruto. Muito fruto. E Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, as aves se multipliquem na terra. Irmãos, tudo que Deus faz é multiplicar. Deus não divide, Deus multiplica. Deus faz, irmãos, muito mais do que você possa imaginar. Não limite Deus. Não coma as sementes que Deus tem confiado na tua vida, porque nós não fomos chamados para comer semente. Semente foi feita para ser plantada. Para quê? Para ser multiplicada. Tem muita gente que não é abençoado por Deus porque fica comendo semente. Para de comer semente. Planta as sementes que Deus colocou na tua mão e veja as coisas acontecendo, crescendo e multiplicando e vivificando. Sementes gerando sementes, um processo que não para, que não fala. Repete, bota a mão no teu coração: Senhor, não para. Senhor, me dá mais sementes. Senhor, eu quero plantar as sementes que o Senhor tem depositado na minha vida, que o Senhor tem confiado ao meu coração. Senhor, o meu coração é essa terra fértil. Senhor, faz crescer, faz germinar e faz multiplicar na minha vida. Irmãos, eu quero declarar que existem pessoas que você já conhece há muito tempo, que estão na expectativa daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. A multiplicação de recursos, de amor, de paz, de alegria, de bondade, de longanimidade. Tanta coisa que Deus tem para produzir através dessa terra boa que é você. Deus frutifica e Deus multiplica. Um planta, o outro rega, e é Deus que dá o crescimento. Estávamos falando aqui da história da igreja, né? Um inaugurou, o outro plantou, e Deus está dando crescimento. Deus multiplica, irmãos, amém? Vai me ajudando aí com o horário, que eu perco a noção. Não quero ficar aqui como pregador sem noção. Isso tudo, irmãos, para nós chegarmos à nossa soberana vocação. Repita comigo, varão. Soberana. Me ajuda aí, varão. Soberana vocação. Coisa linda, irmãos. Até esse momento aqui, não tinha nenhum de nós, varão. Está pregando comigo. Não tinha ninguém. Fala com o seu irmão, não tinha ninguém. Tinha nada. Era sem forma, vazio, Deus iluminou, Deus organizou, amém? O que estava no caos veio para a superfície,
saiu de um sepulcro vazio e sem forma. Deus trouxe à existência, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve. Que haja firmamento, e as coisas tomaram ordem. Deus plantou, frutificou, multiplicou, e até aí não tinha ninguém, só a vaquinha, o boizinho. Bom, Deus criou tudo o que criou, para que no sexto dia acontecesse isso aqui, ó. E criou Deus E de forma nós fomos criados, irmãos? De que forma Deus criou o homem? Pergunta para o seu irmão: de que forma? De que forma? De que jeito? Como? Do que? Qual a referência? Qual a matriz? Como é que é isso? E Deus criou o homem à sua. Uma vez perguntaram para Jesus assim: é lícito dar o tributo a César? E Jesus fala assim: me dá aqui uma moeda. Aí Jesus pega a moeda e fala assim: de quem é essa imagem? Porque a imagem representa alguém, amém? Representa ou não representa? E aí Jesus fala: dai a César. Porque qual era a imagem da moeda? Era a imagem de César. E aí eu fico pensando quando ele fala: dai a Deus o que é de Deus. O próprio Deus encarnado está ali como imagem, irmãos. Aleluia! O Deus invisível se tornou visível na pessoa de Jesus de Nazaré. O Deus dos patriarcas de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que Moisés falou: eu escuto a tua voz, nós somos amigos, a gente conversa, mas eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero mais, eu quero te conhecer mais, Deus. E Deus falou: tu não sabe o que tu está pedindo, meu irmão. Moisés viu só um vislumbre da glória e o rosto dele ficou brilhando. E ali diante dos discípulos, o Deus invisível se torna visível na imagem de Jesus de Nazaré. Jesus é a expressão exata do Deus encarnado, do Deus invisível. Ele é Deus encarnado. Ele agora é o Deus visível, que as multidões o apertavam, o apalpavam e queriam tocar somente nas orlas da sua veste. Ali ele está sendo visto, tocado. E a minha Bíblia diz que nós fomos feitos conforme a sua imagem. Meu Deus! A imagem de quem? Dos anjos, dos querubins, dos serafins, de Miguel, Gabriel? Não, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Para que não tenha dúvida, amém? A sociedade hoje tem muita dúvida acerca disso. Mas homem é homem, mulher é mulher, amém? Homem e mulher os criou. Imagem de Deus. E quando a gente olha uma imagem, como eu falei com vocês, uma imagem representa uma pessoa, amém? Nas outras culturas também era assim. Para os egípcios, Faraó era uma divindade, era Deus, representava o Horus vivo. Para os babilônicos, o próprio Nabucodonosor era uma representação divina. Os reis eram tratados como manifestações divinas. E para nós? Eu quero convidar você a pegar o seu telefone, que eu acho que todo mundo tem um telefone, amém? Eu quero que você acendam as luzes, irmãos. Que haja luz, amém? Pode acender a luz. Nós vamos fazer aqui uma dinâmica. Pode acender tudo, acende tudo, varão. Luz, luz, muita luz, luz. Mas ainda não é a luz da lanterna não, amém? Tem várias lanterninhas brilhando.
Pega seu... Calma, varão. Pega o telefone, mas acende a luz da igreja. O povo de Bangu é tudo rapidinho, meu irmão. Os caras, a gente fala, o pessoal já está fazendo, já está... Agora tira uma foto sua. Pode tirar, faz uma selfie, né? Selfie. Sorrindo, sério, do jeito que você quiser, faz aí a tua selfie. Aleluia. Existe uma atmosfera tão gostosa do Espírito Santo aqui essa noite. É muito bom ter um irmão tocando aqui que a gente está ministrando, porque Deus habita no meio dos louvores. A presença de Deus está aqui, amém? Você pode sentir a presença de Deus essa noite? Você consegue ver Deus movimentando esses princípios na tua vida essa noite? Você compra essa palavra para a tua vida essa noite? Meu Deus, ninguém, meu Deus. Amém, irmã? Amém, ela, achei uma, glória a Deus, irmã. Já tirou a tua foto? Já fez a... Amém. Agora fica olhando para ela. O que é que você vê? Olha só para a sua, não vale ficar olhando para a do irmão, não. Mulher é muito exigente com imagem, né? Para tirar uma foto com a minha esposa, irmão. Essa não ficou boa. Essa aqui também não. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus. O que você vê aí, irmão? Esse é o grande problema, a maneira como a gente se vê. Limitado, frágil, às vezes pecador. Não é verdade? Irmão, você foi criado como a coroa da criação. Tudo que Deus fez até o 6º dia foi feito para que nós pudéssemos usufruir da sua criação, da beleza da sua criação. Deus é esse arquiteto, esse engenheiro, esse designer maravilhoso, que fez tudo o que fez para poder criar o homem e depositar na criação a sua imagem, a sua semelhança. Então a tua soberana vocação é ser imagem e semelhança do Deus vivo. É assim que Deus te vê. Olha para essa foto essa noite e fala assim: eu sou criado à imagem e semelhança do Deus vivo. Irmãos, isso é tão profundo. No mundo das imagens que as pessoas, né, tem tanto cuidado com as imagens assim, irmão. Você foi esculpido, você foi formado, entretecido no ventre da tua mãe, de forma maravilhosa. Ali surgiram ossos, tecidos, órgãos, conforme a imagem e a semelhança de Deus. Irmão, se tudo tivesse parado aí, estava bom, amém? E o 7º dia, depois que Deus deposita a sua imagem no templo que se chama mundo, irmãos, é um processo litúrgico: iluminação, frutificação, multiplicação, ordem. Aí no 6º dia Deus coloca a sua imagem no templo, que é a criação. O mundo, o cosmos, é um templo que Deus criou. Para quê? Para ser adorado pela sua imagem e pela sua... Então você foi criado, irmão, com o propósito
de ser imagem e semelhança de Deus para adorá-lo, porque no sétimo dia é um dia de deleite, aonde o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, no sétimo dia, irmãos, no original hebraico, não é somente descanso, também pode ser traduzido por deleite. Deus se deleitou na criação junto com a sua imagem e semelhança, e Ele descansou, Ele se deleitou, Ele se agradou, porque quando Ele criou o homem, Ele fala e viu Deus que tudo era muito bom. Deus se deleita com a tua vida, Deus se alegra com você. Deus te criou a sua imagem e semelhança. Irmãos, é dessa forma que nós precisamos nos ver. Mas infelizmente pecamos aí, amém? Falhamos, repita comigo, falhamos. Falhamos num princípio primordial, que é o princípio da obediência. Deus tomou o homem, o pôs no jardim para lavrar, para guardar, e deu uma ordem: Senhor, Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente. Falhamos ou não falhamos? E a imagem de Deus estampada em nós ficou desconfigurada. Porque caímos no conto da serpente. Não demos crédito à voz daquele que tem todo crédito. E caindo na conversa fiada da serpente, a serpente desconfigurou aquilo que era perfeito. Imagina, irmão, se tudo tivesse parado aí também. Tempo esgotado, pastor. Já vou terminar. Dá tempo? 2 minutos? Imagine se tivesse parado por aí, irmãos. Aquilo que foi criado com perfeição, a imagem e semelhança de Deus, pela desobediência dos homens, se desconfigurou e ficou muito distante da imagem original. Pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, afirma o apóstolo Paulo. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória do Senhor. Passamos a não mais parecer com Deus, porque perdemos a beleza, perdemos a proximidade, perdemos a comunhão, perdemos tudo ao qual nós fomos projetados para viver. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Jesus nós fomos recriados e restaurados conforme o plano original de Deus, a sua imagem e semelhança. Não andamos mais desconfigurados. Em Cristo Jesus nós fomos restaurados para nossa vocação soberana, viver como imagem e semelhança de Deus. Em Cristo Jesus nós fomos restaurados, amém. Motivados pelo amor, porque Deus amou, porque Deus nos viu, porque Deus zela pela sua própria imagem, amém? Então a imagem de Deus foi restaurada em nós pelo sacrifício de seu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou o preço da restauração da imagem de Deus em cada um de nós. Então você foi chamado para viver a tua soberana vocação. Eu não sei se você se via de outra forma, mas a partir de hoje, o pastor Bruno veio aqui para te dizer:
para você exercer a sua vocação. Irmão, quando tu chegar no lugar, ali está alguém, a imagem e semelhança de Deus, restaurado em Cristo Jesus. Então exerça a tua soberana vocação. A vocação, repita comigo, a vocação de ser imagem de Deus. E isso aconteceu, eu estou olhando aqui, irmãos, para seres restaurados, recriados em Cristo Jesus. Assim como essa monte de gente aí, ó. Pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que não mais vivem dessa forma, mas estão de cara limpa diante de Deus e diante dos homens, como imagem e semelhança de Deus. Você se enxerga dessa forma, meu irmão? Agora olha para a tua foto de novo. E eu quero declarar que você hoje é alguém pronto para exercer a sua soberana vocação de ser imagem e semelhança de Deus. Pessoas de toda língua, tribo, nação. Deus está fazendo coisa nova ao redor do mundo, irmãos. E já começou a fazer aqui em Bangu, já faz tempo. Então deixa Deus iluminar a tua vida, deixa Deus organizar a tua vida. Deixa Deus te fazer frutificar, multiplicar. E deixa Deus em Cristo Jesus reafirmar a tua soberana vocação de ser imagem e semelhança de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor que te criou, que te formou para o louvor da sua glória. Amém? Imagem de Deus, repita comigo. Imagem de Deus. Eu quero orar pela sua vida, amém? Eu creio que Deus me trouxe aqui para ministrar esses princípios no teu coração. Eu não sei qual princípio tocou mais o teu coração, mas tomara Deus que algum dele tenha servido para você hoje. Irmão, que você saia daqui diferente da maneira que você entrou. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. O poder de Deus e a ação do Espírito Santo transforma todo o caos em ordem. Senhor, aqui está o teu povo. Aqui está a Igreja de Nova Vida, Família da Fé em Bangu. E daqui, Senhor, dessa plataforma, eu posso contemplar a tua imagem e a tua semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Você foi chamado para exercer essa vocação. Você está sendo convocado essa noite para viver de cabeça erguida como imagem e semelhança do Altíssimo. Talvez você esteja aqui essa noite e não saiba nem como começar. Pastor Bruno, eu preciso ser iluminado. Onde está você? Levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida hoje. Pastor Bruno, eu estou vivendo uma situação de desordem, eu não sei por onde começar. Eu quero orar pela tua vida hoje, e como voz profética para a tua vida hoje, eu declaro que haja luz sobre a tua vida. Repita comigo, que haja luz. De novo, que haja luz. De novo, que haja luz. E a luz está acontecendo agora, no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho, no teu lar. Ramanabassoi. Em nome de Jesus, que haja luz na tua vida, que haja luz na tua existência, que haja luz na tua mente, que haja luz no teu coração. Todas as trevas vão embora da tua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, firma os passos do teu povo. Coloca, Senhor, a nova vida em ordem. E faça cada um dos meus irmãos frutificar e multiplicar, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles.
Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, esta palavra, esse culto, e cremos que o Senhor irá fazer muito, 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 muito mais do que nós estamos pedindo e pensando, segundo o poder de Deus que opera em nós. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus que paira nesse lugar essa noite. Seja iluminado pelo Espírito Santo. Que você possa viver essa noite uma nova estação, a estação da graça, do favor imerecido de Deus. E que a imagem de Deus em Cristo Jesus seja restaurada na tua vida. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a imagem do próprio Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo afirmou: já não vivo, mas eu, Cristo vive em mim. Repita comigo: já não vivo, mas eu, Cristo vive em mim. Mais forte: já não vivo, mas eu, Cristo vive em mim. Deus vai se movimentar através dos teus passos. Deus vai tocar através das tuas mãos. Deus vai falar através da tua boca. Muito obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Pai, pela Tua instrução. Que possamos viver a realidade de ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo essa noite. Aplauda o Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te acompanhe de forma rica e abundante. A Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo domínio pelo século dos séculos.